Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia. Hoje, dia 4 de maio de 2014, cada dia mais próximo das eleições. E a gente tem que falar, claro, de política, né? E aqui é o lugar certo, é o Politeia. E a gente vai falar sobre, pelo menos o nosso ponto de partida, né? Vamos falar sobre uma situação que mexeu com a política aqui em Goiás nesta semana. Iris Rezende, do PMDB, decidiu retirar a sua pré-candidatura, abrindo espaço, então, para Friboi. E hoje nós vamos tratar sobre essa questão, claro, né? Não só sobre isso, nós vamos falar também de uma questão maior. Novamente, os governantes caindo nas pesquisas eleitorais. O que será que significa? Já é um presságio? Eu já vou dando, então, boa noite aqui para Marcelo Heleno, que está comigo sempre no domingo, né? Me ajudando a fazer o Politeia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luzeni. É um prazer estar aqui mais uma vez para debater os assuntos que interessam a população. Também o professor Alberto Carlos conosco, né? Ele que sempre tem uma pitadinha de pimenta aqui nessa nossa conversa. Boa noite, professor. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite, convidados. Boa noite a você, amigos, amigas. Ô compadre, ô comadre. Que bom que nós estamos juntos aí, com um dedinho de prosa, um cafezinho bem rapidinho sobre política, tá? Fica com a gente, tá? Que é muito bom ter sua presença conosco. Pois é, eu falei sobre o PMDB, que essa semana foi aí a vez, né, a bola da vez na política, e a gente convidou o Misair Lemes Júnior, né, que é presidente metropolitano do PMDB. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que seja aí uma noite para a gente chegar a um ponto aqui mesmo, falando a respeito do partido do senhor. Obrigado pelo convite mais uma vez e agradeço o espaço sempre aberto pela Fonte TV, né? Uma boa noite aos nossos convidados, Marcelo Heleno, professor Alberto. Estamos aqui para debater a política e os quadros eleitorais desse processo desse ano. Pois é, e eu já vou começar então falando sobre essa questão e lembrando um pouquinho, né, no VT nós temos uma matéria que nos conta um pouquinho como foi aquele dia, né, na terça-feira passada, quando o pré-candidato Iris Rezende retirava então aí, né, o seu nome dessa lista de possíveis candidatos que estariam representando o PMDB. Acompanhe o VT. A reunião contou com a presença de parlamentares e dos 71 membros do Diretório Estadual do PMDB. Na ocasião, foi anunciada a retirada da pré-candidatura de Iris Rezende ao governo do estado, motivo de uma divisão no partido. O Iris sempre ficou à distância do processo. Ele foi muito pressionado pelo partido, por segmentos do partido, por companheiros e companheiras do partido. Ele foi extremamente pressionado e ele se sentiu no dever de colocar o nome dele. Mas ele não tinha demonstrado paixão por essa candidatura nesse momento. Então eu acho que é o momento de entender aí o nosso grande líder e esperar aí os próximos movimentos. O encontro não contou com a presença de Iris Rezende. Foi através dessa carta enviada por ele ao Diretório Estadual do partido que Iris Rezende comunicou formalmente a sua saída da disputa para ser o representante do PMDB nas eleições ao governo do estado. Na mensagem, Iris disse: "Nunca pensei que veria o PMDB dividido internamente, lançado ao mercado de especulações pouco republicana. Já participei de muitas disputas internas do partido, nacionais e em Goiás. Ganhei e perdi, mas sempre foram embates leais, pautados por ideais. Não quero, contudo, que meu nome seja instrumento de cisão desse partido, que é resultado do sentimento de muitos goianos. Dessa forma, é com enorme pesar no coração que retiro minha pré-candidatura às eleições desse ano. Tomo essa decisão em respeito ao meu partido, à minha história e, sobretudo, em respeito ao povo goiano." Pelo que está escrito na carta, ele decidiu retirar a pré-candidatura para evitar uma divisão maior dentro do partido. Pelo que eu li aqui, diante de todos os companheiros aí do Diretório Estadual, ele até imaginava a possibilidade de ganhar as convenções, porém ganharia dividindo o partido. Então, diante disso, diante do líder que ele é e da pessoa que ele representa para nós todos, ele entendeu que seria o melhor caminho abrir mão da candidatura para poder evitar essa divisão dentro do partido.
Pois é, para muitas pessoas isso foi uma surpresa, agora para outros não. E para o senhor, em qual ala o senhor estava aí? Aqueles que esperavam realmente esse fato histórico, inclusive, né, de Iris Rezende tirando a sua pré-candidatura, ou daqueles que realmente já esperavam que acontecesse? Foi na verdade uma surpresa para todos nós, né? E lembrar também que não foi um traque que foi estourado, né? Foi uma bomba. Porque pela história, pela carreira política do Iris dentro do PMDB, começou lá no MDB, um grande líder recuou de uma candidatura que aí se mostrava nas pesquisas muito bem, né? Mas nós, e isso eu falo enquanto presidente do partido em Goiânia, que nós temos que nos atentar e ficar preocupados, porque é um fato novo. Então nós temos que ver a reação desse fato, qual que vai ser a repercussão desse posicionamento que o Iris teve, e nós temos que respeitá-lo e entender essa decisão dele. Por que preocupado? Explica pra gente por que preocupado. Seria aí uma possibilidade de perder o governo agora? Nós podemos aí, talvez, estar entregando novamente para o PSDB, né? Uma eleição que está iminente aí, uma possibilidade de vitória muito grande dentro do nosso partido. Então, nós esperamos o quê? Que o partido tenha, como um todo, o entendimento que nós precisamos juntar aí os nossos cacos, restabelecer o PMDB, voltar à discussão do projeto de governo, porque até então nós estamos aí discutindo dentro do partido apenas uma briga de grupos políticos. Quando eu falo uma briga no bom sentido. O entendimento de grupos políticos dentro do partido. O ex-governador Maguito Vilela falou que era preciso dar um tempo para entender essa decisão do Iris. Quanto tempo o PMDB acha necessário, o senhor avalia que é necessário para o PMDB entender esse processo e pensar, focar agora nas eleições de outubro? Olha, eu acho que o tempo, Marcelo, nós já perdemos muito tempo, né, com essas divergências internas. Então, a cada dia que passa, a cada semana, fica mais difícil trabalhar uma eleição, né? Nós poderíamos aí estar focado no trabalho de plano de governo, de metas, de grupos, e infelizmente apegou-se muito à discussão do nome, né? Então, nós temos que refletirmos isso e exigir também dos nossos companheiros que tenham um entendimento partidário, né? Eu coloco isso muito claro e muito abertamente, tenho uma tranquilidade muito grande para referir a isso, até porque eu fui um dos que defendi em vários momentos o nome de Iris Rezende para essa composição, por várias entrevistas, várias declarações, vários movimentos. Mas a partir do momento que ele entende que o melhor é ele recuar, nós temos que respeitar e entender esse posicionamento e esse entendimento que ele teve dentro do partido. Dentro do partido hoje, Misael, você acredita que se o partido vai para uma pré-convenção, certo? Ou mesmo para a convenção, como estava, quem que você acha que poderia levar isso aí? Olha, Com sentimento, você é presidente metropolitano, você está convive, você ouve falar, você ouve aglutinações, você ouve pessoas mudando de lado de uma noite para outra, né? Você ouve posicionamento, né? Você acha que chegaria lá na convenção, nessa pré-convenção, rachado mesmo, numa briga, numa disputa ferrenha dentro do partido? Sem dúvida nenhuma, né? Toda disputa, seja qual for o nível, ela tem as divisões e as preferências. Mas dentro do PMDB, nós temos lá 71 votos, e dentro desses 71 votos, o Iris, por toda a sua história, por toda a sua vida dentro do partido, ele conhece e tem uma proximidade muito grande com, quase com a totalidade desses votos. E tem uma ligação muito forte. São aquelas ligações enraizadas. Muitas pessoas participaram dos mandatos das administrações de Iris Rezende, estiveram frente aos governos dele. Então, assim, na minha concepção, o Iris teria uma facilidade muito grande de ganhar. Essas pessoas se sentem traídas hoje por Iris? Não traída, né? Acho que nós não sentimos essa palavra traída, ela é muito forte. Mas nós temos que entender, né? Nós não podemos também ficar toda eleição exigindo que Iris seja candidato. Não tem outra, é você, tem que ser você. Acho que nós não temos esse direito de exigir dele desse tanto. Nós até exigimos muito ultimamente. Outro porquê para o senhor responder para nós aqui.
A gente viu até agora Júnior Friboi desenvolvendo as suas ações de pré-campanha. No momento em que Iris se lançou como pré-candidato, ele desenvolveu a sua própria pré-campanha, as suas ações de pré-campanha. E o PMDB, nessa história, como fica o partido? Por que o partido não estimulou um debate interno para entender essa situação e descobrir quem era o melhor candidato? Marcelo, tem um outro lado da questão também, que vale ressaltar, que é muito importante. A partir do momento que o Júnior veio para o PMDB, que tem a liderança do Iris e tem a sua história do Iris, o partido deu uma oxigenada, né? Então, o partido começou a estar na mídia novamente, com os nomes. O partido teve, aí por vários momentos, em jornais, em reportagens, debatendo essas questões do partido. O Júnior veio para o PMDB e nós os recebemos de braço aberto, mas no início até ele mesmo disse, olha, eu não venho como candidato, eu venho como um soldado. E nós o recebemos como um soldado. Ele foi para a rua, foi para os municípios, né? Foi para campo, vamos dizer assim, buscou os aliados e, de uma certa maneira, ele acabou conquistando muita gente dentro do partido, né? Então, ele acabou criando uma ala, vamos dizer assim, friboizista, da mesma maneira que sempre existiu a ala irista, né? A ala que defendia também o Maguito Vilela. Sempre no PMDB tem essas composições que têm uma identidade mais próxima com essas pessoas. Então, a partir do momento que o Júnior veio, acabou naturalmente dando oxigenado, o partido se movimentou, né? Teve algumas preferências e hoje nós aí estamos com um partido forte para ganhar a eleição, mas talvez nós estamos pecando em alguns detalhes que precisam ser acertados e arrematados. Para as pessoas entenderem um pouco melhor essa situação, como fica? Porque Iris Rezende retira sua pré-candidatura, né? A Friboi já tinha defendido prévias, mas o Iris fez antecipadamente aí, né, sua retirada dessa disputa. Mas não quer dizer também que vocês não possam colocar o nome dele novamente na convenção. Ou eu estou errada? Ou vocês vão respeitar essa decisão, essa opinião dele neste momento? Olha, ou ele não vai ser candidato a nada mesmo, porque na carta dele ele finaliza que ele retira o nome dele do próximo pleito eleitoral. Isso. Então a possibilidade dele de ser candidato a senador ou algum outro cargo ele não fala. Está fora também. Na carta fala muito bem claro que ele tira o nome do pleito, né? Porém, política, como muitos já dizem, é igual nuvem, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. A gente mesmo não esperava que o Iris retiraria o seu nome de uma disputa nas convenções. Então, aconteceu de tirar. Então, muda muito. Então, nós temos aí 2 meses para ter essas composições partidárias e nesses 2 meses, é claro que muita coisa pode acontecer, né? Pode o Iris tornar-se aí o candidato consolidado pelo partido, a governador. Pode o Júnior, nós também, consolidarmos a candidatura do Júnior Friboi ao governo de Goiás. Pode surgir um fato novo, ou pode... Então, assim, muita coisa pode acontecer. Quando o Iris retirou a sua candidatura, eu estive com ele poucas horas antes dele falar que iria entregar a carta para o Samuel, presidente do PMDB de Goiás. Então, naquele momento, eu mesmo falei para ele que eu achava que não era o ideal. Mas quem sou eu, né, politicamente dizendo, para achar ou opinar numa decisão do nosso grande líder? O senhor é presidente do PMDB, né? O maior colégio eleitoral de Goiás. Mas politicamente eu ainda sou muito, vamos dizer assim, inexperiente a nível de Iris Rezende, né? Então eu tenho que respeitar. A partir do momento que ele avalia, se for que ele pela decide, experiência, não tem ninguém, Misaí. Mas a postura do senhor, a posição do senhor é comandante do maior partido de Goiás no maior colégio eleitoral do Estado. Reduto do PMDB, inclusive. Mas política, Marcelo, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser conquistada, tem que ser trabalhada, né? Então eu falei para ele, olha, eu acho que não é o certo, acho que não é o correto. O nome do senhor está bem nas pesquisas. Isso eu coloco uma opinião minha, uma análise minha que eu fiz dentro do quadro eleitoral. Mas se o senhor define que esse é o melhor posicionamento, nós temos que respeitar. Né? É igual eu disse, o Iris, ele disse para mim antes, poucas horas antes dessa carta ser lida, e um grupo de pessoas que estavam próximas, às vezes eu gosto mais do meu partido do que de mim. Às vezes eu me sacrifico mais pelo meu partido do que de mim. Isso é histórico.
PMDB em Goiás estava praticamente acabado. O Íris veio ser candidato a prefeito de Goiânia, fez uma excelente administração, né? Ele já com uma idade, né? Uma certa idade, então mostrou que política ela se renova. Então o Íris renovou quando foi prefeito de Goiânia. Ele deu uma reoxigenada no nosso município e com isso os municípios do estado de Goiás todos refletiram essa administração de Íris Rezende. Hoje o PMDB tem um pré-candidato, Júnior Friboi. Tem o Júnior Friboi, pré-candidato. Pré-candidato que vai para a convenção, vai ser o nome que vai ser colocado lá na convenção, mas é a pessoa que está trabalhando para ser pré-candidato agora. A pergunta que se fica hoje, que se faz hoje no mercado eleitoral é o seguinte: como que vai fazer, o que vai ter que ser feito para o nome do Júnior Friboi crescer nas pesquisas? Uma das ideias é transitar voto do Íris para o Friboi. Como fazer isso se Íris não está envolvido mais na eleição e Íris é o homem que levou o Friboi para o PMDB? Essa é a primeira questão. Ou, segundo, como o Friboi pode aglutinar hoje apoios políticos que possa fazer ele crescer? Ele tem essa vertente? Ele tem essa condição? Vocês veem como essa possibilidade da pesquisa agora? Porque se surgir agora a próxima pesquisa, né, eleitoral aí nos 10, 15 dias, mostrando que Friboi não alterou nada nos seus índices menos de 2 dígitos, a coisa vai ficar complicada cada vez mais para o PMDB. E aí, se os outros candidatos que já estão no mercado, tanto do PT como do PSB, se apresentar ainda frágeis com relação a isso, o governador Marconi Perillo se mostra realmente como franco vencedor dessas eleições. Pois é, eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta. E se Friboi não decolar nas pesquisas? Isso. Há uma possibilidade de mudança desse quadro? A pergunta é essa. A Luzeni resumiu assim, em poucas palavras. Há um plano B? Respondendo essas perguntas, vale lembrar também, as últimas pesquisas que nós temos aí no cenário apresentada, o índice de dúvida quanto ao candidato ela é muito grande ainda. Teve algumas pesquisas que passavam de 70%. Né? Então, desses 100%, apenas 30% opinavam em quem seria o nome. Então, isso é em virtude e fruto dessa indefinição partidária. Tem o atual governador que, ora, fala que não trabalha para administrar, mas não fala em candidatura. Tem o Vanderlan que está há 4 anos a campo fazendo campanha. Tem o Júnior que está aí há 1 ano e pouco, agora nos últimos 6 meses ele deu uma intensificada muito grande. Tem o Íris que tem toda a sua história política. Né? Tem o Caiado que ora está senador, outra hora não está. Então, assim, tem uma indefinição muito grande. Então, essa indefinição... O PT está definido. Tem o PT que outro dia não tinha candidato, agora já tem, o Gomide. Né? Então, assim, dentro dessas composições, a gente tem que lembrar que tem uma indefinição muito grande ainda dentro do eleitor. O eleitor, ele fala assim, em quem você vai votar? Não é espontânea? Às vezes ele fala um nome que nem vai ser candidato, né? E talvez não pode nem ter um grande apoio. Então é preciso, primeiramente, ter essas definições. Olha, vamos ver quem são os verdadeiros candidatos, A, B, C e D. Então aí o eleitor ele tem condições de avaliar em quem ele vota, quem ele não vota de jeito nenhum, em quem ele tem uma simpatia, em quem ele acredita. Então, a partir desse momento, nós vamos ter essa composição melhor. Mas o que o professor Alberto está falando, vamos reforçar aqui, desses 30% de eleitores que se definiram hoje, que de maneira espontânea falam quem vão votar para governador, 18%, 20% vai para o atual governador, candidato à reeleição. Sem a presença de Íris Rezende, o que o PMDB vai fazer para transformar essa pré-candidatura em votos? Vocês não vão fazer pesquisa agora? Não, pesquisa, se eu te falar que não está sendo feita, eu estou mentindo, porque tem pesquisa todos os dias quase, né? Tanto de um candidato ou de outro candidato, de um partido ou de outro partido. As pesquisas internas, elas são realizadas quase que semanalmente, tem pesquisa nova, né? Nós temos esses dados. Então, assim, respondendo a questão do Íris, dele não estar engajado na campanha, eu não acredito que o Íris, com todo o seu amor que ele tem pelo partido, mesmo ele não sendo candidato, mesmo ele entendendo que não é um momento de ser candidato, ele vai deixar o PMDB a Deus dará.
Eu não acredito nisso. Você acha que ele não vai para a Fazenda, não? Não, eu não acredito nisso. Ele vai ficar em subir no Goiânia. palanque. Eu acredito, né? Até porque ele mesmo disse para mim outro dia, eu amo mais o meu partido às vezes do que eu mesmo. Às vezes eu me sacrifico mais pelo meu partido do que para mim. E outra coisa, se o PMDB perder as eleições que estão aí e for uma votação, vamos dizer assim, fraca, o partido praticamente acaba. Mas, né? presidente, Para reestruturar esse partido vai dar muito trabalho. Essa questão que o professor Alberto falava... E o Willis não quer de maneira nenhuma ver o PMDB aí jogar das traças. Então eu não acredito. Mas essa questão de transferir votos, se o ex-governador, né, Iris Rezende, nesse momento não fala a favor de uma pré-candidatura para ele e nem a favor de Júnior Friboi, está complicado. Como que ele vai subir num palanque de uma candidatura que ele não é a favor? Isso, porque deixa eu te falar um sentimento da população mesmo. Eu encontrei com algumas pessoas essa semana, depois do anúncio, né? Que muitas pessoas me disseram o seguinte: ah, não, eu ia votar nele esse agora. Mas muita gente. Aí eu perguntei, você vai votar em alguém? Ah, não sei em quem eu vou votar, não. E se ele não se coloca neste momento a favor de Friboi, vai ser muito difícil de fazer essa transferência e, portanto, ganhar votos para ganhar uma possível como que você eleição. PMDB? E aí? Porque é o seguinte, deixa eu te falar, presidente, falar Misael, falar literalmente. Vocês, e usar um pouquinho do cutucão do Marcelo, vocês como liderança do PMDB, mais do que nunca, devem dar aí um período sabático para o Iris. Mas mais do que nunca, vocês são aqueles que tem que ir lá, pegar e falar assim, você vai entrar na campanha. Você vai para a rua também, você vai viajar com um candidato nosso. Ou vai continuar com o nome. Porque o PMDB corre aquele risco que você comentou. Uma eleição fraca, tal, detona o PMDB. Se ele tem amor ao partido agora, muito mais do que tirar o seu nome ao pleito, é fortalecer a candidatura. Muito mais agora é sair em defesa desse candidato, pró desse candidato, andar com esse candidato, tirar foto com esse candidato, aparecer com esse candidato, hipotecar apoio a esse candidato, certo? Muito mais. Se ele realmente falou essa frase, que ele sacrifica muito mais a própria vida em função do partido, agora mais do que nunca. Mais do que nunca. E com agravante. Ele perdeu a eleição de 2010 denunciando abuso, muito excesso de dinheiro, que ele perdeu para o dinheiro aquela eleição de 2010. E agora, na nota, quando ele fala em ações pouco republicanas está sendo interpretado de novo, que ele perdeu não na disputa política, mas uma disputa para o dinheiro novamente. Como é que fica isso dentro do partido, Misael? O Júnior colocou isso muito bem claro, né? Desde que ele veio para o PMDB, que teria condições de dar uma estrutura para o partido disputar uma eleição. Financeira. Né? Financeira. Eleição precisa de dinheiro. Ninguém, né, ganha eleição sem uma estrutura financeira, sem material de campanha, sem cabos eleitorais, enfim, tudo aquilo que uma campanha eleitoral sem candidatos define, né? Então, o Júnior colocou muito bem claro que teria essas condições. E a nossa executiva do partido, junto com os nossos deputados, entenderam que essa questão financeira ela é muito importante dentro do processo eleitoral. E opinaram por apoiar Júnior do Friboi. E eu, talvez, não teve mais do que eu, mas talvez pode ter tido igual, que defendeu, pediu, né, que movimentou, que trabalhou para que o Iris fosse candidato a governador. Inclusive, no dia que ele anunciou que colocaria o nome dele para candidato, nós ficamos ali uns 2, 3 meses trabalhando, pedindo ele para que ele tivesse essa composição com o partido, fizemos movimento, pegamos várias assinaturas de diretório dentro do Estado, pegamos assinatura de vereadores, ex-vereadores, ex-deputados, ex-prefeitos, prefeitos do PMDB. Então, nós mostramos para ele, mostramos as pesquisas, conversamos, e ele viu que teria condições de ganhar a eleição. Então, ele colocou o nome para o partido. Em função daquela aliança, que é muito importante destacar isso, que o Iris colocou o nome dele, em função de tudo isso que nós mostramos, e ele viu que estava, e também em função da possível composição com o PT. O PT Nacional colocou isso muito bem claro. Teve uma reunião que teve membros do Partido dos Trabalhadores que veio oficialmente e falou para o Iris: olha, se o senhor for o candidato, nós vamos fazer a composição. Aí volta do zero. Nós vamos fazer uma recomposição
dessa colocação. E 2 dias antes do Antônio Gomide renunciar à Prefeitura de Anápolis, o Íris colocou o nome dele, né, para disputar a eleição. Então, talvez ele retirou o nome porque ele não viu da parte do PT essa vontade de fazer essa composição, né, essa intenção de compor. Então estava difícil para o Íris. Não, estava difícil para o Íris. Então, primeiro, o Júnior firme, forte, dando estrutura para o partido, certo? E o PT não sinalizou de forma alguma. Então, pelo contrário, né? Renunciou à prefeitura e foi trabalhando na eleição dele. Então, assim, ficou muito. É isso que eu falo. Aquela ideia do Íris candidato a governador, o Senado ou vice-governador para o PT ou para o Friboi, então não vingou, então. Não vingou. A realidade é essa, né? Então, quando eu falo que nós não temos o direito de expor e cobrar tanto do Íris, é em função disso, porque ele também dependeu de outras composições que não aconteceu. Mas ele não demorou a entrar no processo, Misaí? O Marcelo, eu sou muito novo de idade, né? Eu também. Tenho 23 anos. Também. Eu também. Eu tenho 23 anos. Eu também. Estamos aqui todos aprendendo. Mas eu vendo a história política do PMDB e do Íris, que eu acompanhei, tive essa vontade de pesquisar, de consultar, de aprender, eu percebi que em todas as eleições que ele disputou, ele nunca antecipou o processo eleitoral como determina a lei eleitoral, né? Naquele momento que define para fazer as composições, definir aí os candidatos, as convenções, o Íris sempre respeitou muito a questão do período eleitoral que permite fazer isso. Ele tinha que respeitar, ele era único, né? Ele nunca antecipou. Não seria agora que ele anteciparia um processo eleitoral. Ele não precisava antecipar, ele era ímpar, ele era único, ele era líder. Então, até eu era digo, único, não tinha jeito. Falo, o Íris não precisaria colocar o nome dele para disputar uma convenção por toda a sua história. Se ele quisesse ser candidato no último dia, ele tinha, eu entendo assim, que ele tinha esse direito. E sem discussão. Porque o PMDB em Goiás é a identidade do Íris. O Íris carregou o PMDB. Ele tinha ou tem esse direito? Ele tem. Eu falo tinha porque ele retirou o nome dele. Ele falou, eu entendo, deu a carta, entendo que não é o momento de eu ficar colocando o meu nome, né? Então eu falo tinha por isso. Mas ele tem esse direito de chegar no último dia e falar que quer ser e nós temos que respeitar. É o nosso líder. Íris Rezende Machado é o nosso grande líder. Vamos colocar, assim como o senhor, como vereador, tem o direito também de colocar o nome a candidato a governador no último dia. Todo membro do PMDB tem esse direito. Aí isso, tem o direito, mas eu já acho diferente. Aí eu teria que ter trabalhado para isso, né? Não tem que ter força. Mas justamente, o Íris não demorou a entrar, a trabalhar para transformar em realidade esse desejo do partido? Mas comparar com o Íris é muito difícil, afinal são 56 anos de trabalho na vida política, né? Então se ele chegasse agora no último minuto e quisesse ser, é muito diferente do que, por exemplo, eu chegasse lá agora e quisesse ser o candidato a governador. Né? Então tudo tem que ser trabalhado. Como diz, trabalho é sinal de mais trabalho, né? Então, se tivesse trabalhado para ser o candidato a governador, igual eu trabalhei para ser de vereador, com certeza estaria aí com o nome posto e forte, né? Ninguém trabalha para ficar fraco. Pois é, e por falar em força, isso que a gente vai falar ainda no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo agora para dar aquele tempinho de tomar uma aguinha, um cafezinho que o professor Alberto trouxe aqui pra gente e voltarmos então com essa discussão. Será que o PMDB está mais fraco agora aqui em Goiás? E a gente vê que o PMDB está com 2 grandes marcas, de Friboi e de Íris Rezende. Mas e aí, o que vai dar? Será que vai dar vitória na eleição? A gente volta depois, então, do intervalo para a gente continuar essa discussão sobre PMDB aqui no estado de Goiás. Voltamos com o Politeia, que é pura política. Neste domingo, hoje recebendo Misair Leme Júnior, ele que é presidente metropolitano do PMDB. Estamos falando a respeito aí desse partido, né, que nessa semana teve uma decisão importante, a retirada da pré-candidatura de Íris Rezende e agora deixando então aí o espaço, né, pavimentado para Friboi, Júnior Friboi. Pode fazer uma pergunta, Misair? Eu tinha feito uma anteriormente, eu gostaria que ele falasse a respeito dessa situação. A gente
falou sobre força política. Será que o PMDB está perdendo força porque perdeu a aliança com o PT em nível local e agora perdendo um grande candidato, um grande nome, uma grande marca, Iris Rezende? Mas eu tenho uma análise muito positiva. Nós não perdemos o Iris, eu quero dizer assim, nós não perdemos o apoio dele. Está tudo muito recente ainda, né? Foi na quarta-feira que foi colocada na terça-feira foi colocada essa composição, já veio o feriado, então assim, não deu tempo, vamos dizer assim, da poeira baixar, de conversar, de ver o que realmente vai acontecer no processo eleitoral. Então assim, está muito recente ainda esse fato. Então nós precisamos ver até qual que vai ser o comportamento e o posicionamento de quem pretende ser candidato, né? Ele agora é natural que requer aí a aproximação. Não perde força. Eu faço uma análise muito positiva. O PMDB teve uma oxigenação muito grande. Esteve na mídia, né? Participou aí dos grandes debates políticos. Então, assim, a minha análise é positiva. O fato vocês vão ter que trabalhar mais agora para conseguir votos. Agora nós precisamos afunilar e definir a chapa, né? E essa composição. Quem vai ser o candidato a governador, quem vai ser o vice, o senador, os suplentes. Então, assim, eu acho que nós temos que agora preocupar em definir a chapa, né? E não ficar muito no campo pessoal. Vamos fazer o debate de ideias, debate de propostas, de plano de governo. É isso que a sociedade espera dos candidatos. Outro dia, uma pessoa questionou, mas o Iris está muito velho. Eu falei, ixi, acho que velho tem esse pensamento nosso de idade, né? Acho que as pessoas se renovam e se mostram modernas. O Iris tem se mostrado uma pessoa moderna, né? Com visões modernas. Olha as administrações que ele fez aí em 6 meses em Goiânia, em 6 anos em Goiânia, revolucionou a nossa cidade. Então, assim, muita coisa tem a acontecer, muita coisa vai acontecer ainda nesses 2 meses de composição. Vai chegar um momento de registrar a chapa e eu tenho certeza que o PMDB vai estar... Antes que a Lugeni passe ali os bilhetes ali, os recados dos telespectadores, né? Você ainda continua acreditando que o Iris vai ser candidato? Dá para entender isso. Ele dá aquele assim, ainda fundo, vamos compor, vamos, no último minuto. Em 98, quando o PMDB perdeu as eleições para o atual sistema de governo que está aí, né, para o atual partido, o candidato era o outro, até no último minuto. Né? O candidato era não sei se vocês lembram, era o Balestra. O Roberto Balestra estava consolidado para ser o candidato a governador. E no último minuto entender que não crescia nas pesquisas e teve uma mudança de candidato. Então, o senhor está respondendo a minha pergunta agora. Agora respondeu. Agora o senhor respondeu a minha pergunta. Porque eu tinha perguntado, e se ele não subir nas pesquisas, se ele não emplacar? Então, Mas não é essa só isso, possibilidade não. ainda, Peraí, né? não é só isso, não. Naquela ocasião, essa base que acabou elegendo Marconi Perillo acreditava que no último momento o PMDB viria com Maguito Vilela e não com Iris Rezende. O Balestra foi definido em função da crença que o candidato do PMDB seria Maguito Vilela. A reeleição de Maguito Mais Vilela. uma tese que até o último minuto o candidato era o Maguito, quando o Maguito não quis disputar a eleição, veio o Iris candidato. Então, assim, muda muito, né? Não tem uma certeza, né? Vamos dizer assim, não é exata. Seria muito bom se política fosse uma ciência exata, né? Mas política tem essas composições. Ora está de um jeito, ora o cenário está de outro, né? Então vai depender muito do cenário. Eu tenho certeza que ninguém vai querer sacrificar o partido por uma questão pessoal. Isso aí eu tenho toda certeza. Tanto o Iris, tanto o Júnior, ninguém tem interesse pessoal de disputar a eleição, de permanecer no poder, de buscar poder. Até porque tanto o Iris e tanto o Júnior têm os seus poderes das suas maneiras, né? O Júnior um grande empresário, o Iris um grande político a vida toda. Então, assim, ninguém vai querer colocar o PMDB em xeque ou em dificuldade por uma questão pessoal. Sim. Tenho certeza que todos os candidatos que o PMDB têm uma visão, esses candidatos têm uma visão de crescimento do partido, de valorização do partido e dos companheiros. No dia 29 de março, um sábado, os delegados do PT confirmaram o posicionamento para a eleição aqui em Goiás, definindo o nome de Antônio Gomide como o pré-candidato ao governo do Estado. E o senhor foi portador de uma
de uma ideia aí, de uma reação a esse posicionamento do PT, de rompimento político em função da eleição, chegando inclusive à entrega dos cargos na prefeitura. Por que essa ideia não foi adiante? O senhor levou o puxão de orelha dos colegas ou não? Apesar do nosso sistema dentro do partido de ser presidencialista, né? Eu acho que uma pessoa que toma uma decisão sozinha ou uma atitude sozinha, ela acaba muito sendo ditador, né? E dentro desse contexto com o PT, eu não decidi romper com o PT e voltou atrás, ou eu não decidi, até porque eu acho que Mas o senhor não defendeu a entrega dos cargos? Uma composição política, ela não se defende uma ideia única, ela é discutida. Eu defendi o quê? Caso o PT tenha um candidato, né? A ideia é minha, que leva para o partido e o partido analisa. Que o partido definir em sua executiva, no seu diretório, os seus representantes e donos dos mandatos do partido, né? Eles vão dar a sua opinião. Caso o PMDB não tenha uma composição com o PT, que já foi até abalada a nível nacional, a nível estadual não tem, qual seria o intuito dessa composição a nível municipal? Então, tudo é uma análise muito grande. E a administração do PT em Goiânia, ela tem sido uma administração difícil. O prefeito tem dificuldades aí e enfrentado muitas dificuldades. Até então, nós temos dado todo o apoio para ele conseguir administrar. Nossa bancada na Câmara tem 6 vereadores, enquanto a bancada do PT tem 3. E muitas das vezes, alguns vereadores do próprio Partido dos Trabalhadores não entendem o entendimento de ajudar o prefeito a administrar. Então, nós temos aí praticamente que carregado, né? As votações, os pedidos do prefeito em ajudar a administrar a nossa cidade, em ajudar a resolver os problemas. Então, caso não tenha, isso aí é o entendimento meu, caso não tenha essa composição, uma facilidade de composição partidária, tem que se avaliar qual que vai ser a função disso, porque nós aí temos sofrido um desgaste muito grande em função da... Não teve puxão de orelha do senhor, não, né? Não, acho que até essa palavra é muito forte. Acho que tem opiniões. Alguns defendem que não. Olha, acho que não, vamos ficar até o final, até porque a chapa vitoriosa foi o PMDB que impulsionou essa chapa vitoriosa, né? Acho que nós temos que ficar até o último dia, mesmo não tendo nenhum intuito partidário, nenhum intuito político resguardado. Mas eu entendo que não. Eu entendo que composição partidária não é porque ganhou a eleição, tem que ficar até o último dia. Eu entendo que vai das composições, vai do momento político. Se o momento político não favorecer essa composição, eu defendo um estudo, né, de como nós vamos nos comportar perante uma administração que tem sofrido muito desgaste, tem sido difícil. Isso aí não adianta tampar o sol com a peneira. Presidente, muitas participações aqui, vou falar algumas, né? Agradecer, inclusive, você que está participando, ligando aqui pra gente. Utilize o telefone 3254-1078, faça a sua crítica, né? Dê a sua opinião, sua pergunta também. O João Paulo Costa, do Oriente Ville, falando que sobre o Íris, ele é contra a desistência dele e o Friboi não conquistou, ele adquiriu espaço no PMDB. O Lorival Gomes, do Buriti Sereno, dizendo: quem ficou contra o Íris não tem agora nenhum dos 43 votos da minha família, fazendo uma defesa aqui ao nome de Íris Rezende. E algumas pessoas também contra, viu? O Farid, do setor Bueno, dizendo: já está na hora do Íris parar mesmo, porque já perdeu tantas vezes, ele ia fazer de Goiás aí o seu patrimônio. Íris foi inteligente em pendurar as chuteiras. O que o senhor pensa dessas opiniões? São o pensamento da população, né? Ideias e pensamento a gente não discute muito, a gente respeita. Não, né? concorda, nem discorda? Não, alguns pontos eu concordo, outros pontos eu discordo, né? É muito relativo, porque foram 3 perguntas. Eu achei interessante isso aqui também. Não vejo dessa maneira. Vai ser candidato a quê, o Íris? Pode ser muita coisa. Tem eleição daqui 2 anos, nós temos outra eleição aí, ó. Quem sabe pode ser um candidato a prefeito. Pode ser um candidato a governador, ser o governador daqui 1 ano. Pode ser o senador, pode ser o vice, pode ser o suplente. Então, assim, muita coisa acontece. Ele pode ser candidato a deputado para ajudar o PMDB a eleger um maior número de parlamentares? Ou o senhor não vê essa possibilidade?
Não, hoje não. Não vejo essa possibilidade. Ele é puxador de voto, né? Mas eu não vejo essa possibilidade. Cair do céu isso para ele. O PMDB é cair do céu. Para muitos que estão lá dentro, seria um presente. Não, sem dúvida nenhuma. Para os candidatos a deputados era maravilhoso. Fazer igual o Enéas, lá em São Paulo. Teve uma votação espetacular e levou gente que teve uma votação baixa, né? Então seria muito bom. O senhor acredita que ele vai puxar votos para o Friboi? É difícil eu te responder, porque se ele tiver presente na campanha, sim. Se não tiver... É uma questão muito, assim, pessoal. A presença dele na campanha. É igual eu já disse e reforço. Eu não acredito, Iris, deixar o PMDB em dificuldade. É uma visão minha, uma opinião minha. Eu não acredito que o Iris vai deixar o PMDB em alguma dificuldade, né? Agora, está muito indefinido. O cenário como um todo, principalmente dentro do PMDB, está muito definido. E, às vezes, até a gente cobrar uma composição do PT é complicado. Porque, a partir do momento que nem nós não estamos resolvidos dentro de casa, como que nós vamos conseguir, talvez, resolver e conquistar alguns partidos para essa composição? Então, é muita indefinição. O Diego Reis, lá do centro, está dizendo, olha, se o Iris fosse candidato hoje, eu não votaria nele, porque ele pediu votos para o Paulo Garcia, que não deu conta do recado. Olha, o Paulo Garcia sujando o nome de Iris Rezende aqui. Vou aproveitar essa pergunta e acrescentar uma indagação que me fizeram essa semana. Esse desgaste que a Prefeitura de Goiânia está tendo, que o prefeito de Goiânia está tendo, junto à população, que negócio do lixão, do Comurg, a cidade está abandonada, o não é pintado, não se pinta há muito tempo. Sinalização, né? Então tem muita coisa ainda para ser resolvida. Esse desgaste dessa prefeitura afeta na avaliação do senhor, afeta negativamente o candidato do PT ao governo, ou abre um franco aberto para o Marconi Perillo marcar a bandeira aqui em Goiânia, onde ele nunca teve votação espontânea? Olha, é muito preocupante. E eu acho que o PT tem o desgaste do poder, da mesma maneira que o governador Marconi tem. Esse desgaste do prefeito de Goiânia vai afetar o prefeito, o candidato governador do PT. E não só do PT. Do PMDB também, está dizendo aqui, ó. Não só de Goiânia, mas a nível nacional. Inclusive, nós temos acompanhado aí as pesquisas de intenção de voto, de rejeição, e a gente percebe também uma queda grandíssima da presidente, né, que é do PT. Então, assim, tem o desgaste do poder. Isso existe. Não, mas o prefeito afeta. O desgaste do poder é natural, né? Sim, mas não. Do PT, essa situação do PT afeta quem? Antônio Gomide ou fortalece Marconi Perillo em Goiânia? Porque hoje, pelo que está acontecendo o desgaste do PT hoje, estrategicamente para Marconi Perillo, a presença em Goiânia hoje, com que ele está vindo com obras aí, com o Hugo lá no Noroeste, com o viaduto, Centro de Excelência em Anápolis, ele está fortalecendo a bandeira dele aqui dentro desses centros urbanos. E a Prefeitura de Goiânia abriu um flanco muito grande para ele agora. Se é dele realmente conquistar voto, e onde ele nunca teve boas votações. Se ele concentrar força aqui agora, ele consegue transitar voto para ele como governador. Na minha visão, respondendo essa pergunta, afeta diretamente o candidato do PT, na minha visão. Então, ela tende essa visão. E não acrescenta para o Marconi, porque da mesma maneira o Marconi tem o desgaste do poder, tem o desgaste do mandato. E a população cansa. Às vezes, muita gente me pergunta, você vota na Dilma? A pessoa, não. Por quê? Não voto. Você vota no Marconi? Não. Por quê? Não voto. Então, isso aconteceu em 98 com o PMDB. O desgaste do poder. Então, o mandato, ele traz um desgaste natural, né? Então, tem todo esse trabalho de discussão, ele envolve muito esse desgaste. Administrar, você imagina uma coisa, administrar uma empresa, vamos dizer, grande, privada, ela já é difícil, porque a lei ela não é tão rígida, ali você tem uma certa liberdade. Agora, imagina administrar uma cidade ou um estado, do tamanho de Goiânia, de Goiás, com as leis de responsabilidade fiscal, para comprar uma seringa, você tem que licitar. Então, assim, é muito difícil administrar, não é fácil. Administrar é para quem tem competência e quem tem vontade. O senhor está analisando o desgaste que o PT que vai levar a conta maior. Mas e o seu partido, que tem um vice-prefeito, e uma expressão que eu ouvi de um vereador, colega seu de bancada, é o seguinte: nós não temos que entregar o cargo porque nós não temos cargos, nós somos governo em Goiânia. Qual a responsabilidade do PMDB com esse desgaste? Olha,
é aquilo que eu disse anteriormente, né? A responsabilidade é imensa, até porque essa composição que foi vitoriosa, elegendo o prefeito, ela foi muito graças ao PMDB. A partir do momento aqui que o leitor, o nosso telespectador aí mandou uma mensagem aqui, o Íris pediu voto para o Paulo, o PMDB engajou na campanha do Paulo. Talvez se o PMDB não estivesse tão empenhado na campanha do Paulo, talvez não teria, talvez, sido eleito. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós reconhecemos essa responsabilidade, sabemos disso, e por isso que nós estamos tentando ao máximo e fazendo tudo o que possível e até o impossível para ajudar o prefeito a administrar. Nós temos nos sacrificado em função de ajudar a Prefeitura de Goiânia, dar condição de vida de boa qualidade para os moradores do nosso município. Então, nós temos sacrificado, sim, muito, e temos sabemos dessa responsabilidade que foi de ter essa composição. E eu faço uma outra avaliação, falando do campo administrativo, só para não deixar mais claro. Administrar é muito difícil, administrar uma coisa pública não é fácil. Afinal, você tem os tribunais de conta, tem Ministério Público, tem vereadores, tem toda uma fiscalização, né? Às vezes a pessoa acha que é fácil fazer, mas não é. E tem toda essa dificuldade. E eu administrar uma cidade do tamanho de Goiânia não é fácil. Outro dia eu estava chegando em Goiânia de avião e falei, bicho, a cidade é grande demais, o tanto de rua que tem, o tanto de casa que nós temos, o tanto de morador. Então, assim, você refletir o sentimento de cada morador é muito difícil. E o prefeito vem enfrentando essas dificuldades aí, nesses 2 primeiros anos, vamos dizer assim, que vamos dizer que é uma dificuldade, ela é esperada. Nos 2 primeiros anos, é a hora de colocar ali, organizar, e geralmente nos 2 últimos anos, já passou a questão do plano plurianual, já organizou as finanças e tem o plano de metas a ser cumprido até o final. Geralmente, o administrador público, ele organiza o seu plano de governo para no finalzinho ir dando uma visibilidade melhor, vamos dizer assim, uma positivação no mandato, né? Ele vai organizando ali, planejando, organizando licitação, organizando obras, no final, no fim, entrega um monte que o povo se dane 3 anos, né? Não, mas o senhor está dizendo que e aí, é a mesma coisa? E um ano que vai cuidar de nós. Eu não faço muito ruim, né? Essa avaliação. Essa administração pautada dessa forma é dizer, 3 anos eu não preciso do povo, no último ano que eu vou precisar, eu vou fazer as coisas certas para me dar continuidade a um poder que eu represento. Mas não eu não estou defendendo e não sou advogado de ninguém para defender. É uma visão minha. Por exemplo, agora há pouco tempo que nós conseguimos aprovar na Câmara o plano plurianual. O que é o plano plurianual? Muitas vezes as pessoas mais leigas não têm esse conhecimento. É aquele que define qual vai ser a destinação e qual vai ser as prioridades da administração nos próximos 4 anos. Então agora, depois de 2 anos, por incompetência da Câmara, que vocês definiram o plano plurianual? Mas não foi incompetência da Câmara, porque a Câmara aprova... Mas depois de 2 anos, quem é responsável por isso? É a Prefeitura ou é a Câmara? Professor... Depois de 2 anos, professor, isso nós é muito complexo. ficamos a ver navio 2 anos aqui. Tem 2 anos como sem cidadão. plano, então? Não, deixa eu só retomar, porque isso é muito complexo. Isso não é assim, tem 2 anos que ficou parado, não ficou parado. Para começar o projeto na Câmara não fica parado, ainda mais projeto da importância do plano plurianual. Se o senhor depois tiver oportunidade... Se o projeto de importância gastou 2 anos para ser aprovado, então vai ser enrolado. Mas o senhor está... Deixa eu só concluir. Eu estou só fazendo observação reforçada. Quando a gente vê que o projeto de desafetação, que é visto pela Prefeitura como a solução para a crise financeira que ela está metida, um vereador perde vista e está sobrestado o processo por mais 90 dias, a Câmara está mandando um recado ao prefeito, você vai ter que ter paciência, pelo menos 90 dias para a gente resolver. Quando a gente lembra que o projeto das subprefeituras foi aprovado há coisa de 6 anos e não foi colocado em prática, e
Mas aí é uma questão administrativa. Vereador, eu vou ser muito franco numa posição que eu já fiz nessa bancada aqui. Vou fazer aqui. Até para você entender. Enquanto vocês ficarem administrando como está sendo administrado, vocês não vão dar conta do recado. Professor, o dia que vocês saírem desse mesmíssimo de vocês e forem buscar soluções criativas... Você está me jogando num lugar que não me compete. Não, deixa eu te falar. Você não deixou eu te responder, você é um agente público. Então você o senhor fala e depois o senhor deixa eu responder. Então, só uma coisa. Enquanto vocês não tiverem um senso de criatividade, de buscar soluções criativas, se mexer, pôr a mão no trabalho, levantar cedo, dormir tarde, enquanto não se envolver com os problemas, enquanto não for a solução, não ficar deixar o trem acontecer da comum como aconteceu agora, com salário de cidadão de 40, 30 mil, 70 mil, seja o que for. Deixar uma bagunça dela chegar na cidade, para depois vir trazer soluções aí. Certo? Enquanto não tiver um senso criativo, de buscar soluções criativas, otimizar recursos, fazer um trabalho sério de sustentabilidade mesmo com a cidade, procurar soluções novas, inovadoras. Enquanto não tivesse, enquanto ficou trabalhando aí com sistema não sei o quê, isso é discurso de plurianual, de 2 anos, Câmara, Ministério Público e tal. Enquanto ficar nisso aí, não dá conta. O sistema não oferece essa condição. O camarada que senta numa cadeira para ser gestor público hoje, ele tem que ter consciência. Se eu for administrar esse convívio que tem aqui hoje, eu não vou fazer nada. Ou eu vou mexer, ou eu vou agir, ou eu vou buscar soluções, ou eu vou entrar para dentro da cidade, trabalhar, resolver, ou eu vou ser engolido por esse sistema. Engolido por quê? Porque para ser eleito, teve que ceder para muitos partidos. Engolido porque vai ter Ministério Público vigiando. Engolido porque não tem recurso suficiente. Vai ser engolido. Então tem que ser, vamos voltar a repetir, já tenho falado isso algumas vezes aqui, ó. O gestor público precisa ser criativo, tem que andar, tem que mexer, tem que ir atrás, tem que achar soluções, tem que ver o mundo, tem que ver como é que está a sociedade. Porque senão, meu querido, vai ficar aí, tem desculpa a população. E a população, viu, ô Misaí, desculpa, a população já está cansada. A população não aguenta mais discurso, a população quer ver prática, quer ver atitudes práticas. A população, essa eleição vai ter uma demonstração muito clara do que a população vai estar querendo. Né, da classe política dominante ou eleita no país, né? Então, eu respeito o posicionamento do senhor, mas eu acho assim, que o senhor deu uma volta muito grande no contexto que nós estávamos falando. E respondendo a questão do senhor, o projeto não fica na Câmara parado. O projeto vai para a Câmara e é votado. Eu sou vereador de primeiro mandato, meu primeiro mandato de vereador, tem 1 ano e 5 meses que eu estou na Câmara de Goiânia. E eu pude ver a dificuldade, pude ver o outro lado. O que eu relatei para o senhor é a dificuldade que o gestor público tem. Se ele quiser fazer a coisa do jeito que, infelizmente, é o sistema nosso, é o sistema democrático. Requer Ministério Público, requer Tribunal de Contas, requer Câmara de Vereador para fiscalizar e cobrar. É o sistema. Ou então nós implantamos uma ditadura, ele senta lá e olha, faz isso, é do jeito, de jeito. Aí talvez é muito perigoso isso, essa visão. Mas, infelizmente, o sistema nosso é democrático e é desse jeito. Não tem muita solução para isso. Tem que se respeitar todos os poderes. Administrativo, judiciário, executivo, né? É o jeito administrativo. Agora, o projeto plurianual, ele é uma coisa muito importante. Eu posso falar isso para o senhor, porque eu fui o relator dele. Eu debrucei em cima dele. Eu tive dia e noite, não foi só cedo e tarde, não. Eu tive dia e noite debruçado nele, eu acompanhei e vi a importância que ele é para o município de Goiânia. Por exemplo, o que foi aprovado agora, nesse ano, ele vale até 1 ano após a próxima administração. Por exemplo, se o senhor fosse o candidato a prefeito eleito daqui 2 anos, o senhor ia pegar o primeiro ano com o que o gestor anterior projetou para o senhor fazer. Nem questão do plano, o orçamento é aprovado 1 ano antes. Então, tá na cara. Qualquer um que entrou lá, esse meio de plano anual, o orçamento é aprovado 1 ano antes. Mas é isso. A lei orgânica, ela está estabelecida dessa forma. Limita o sistema que o senhor fez uma volta muito grande, colocou a indignação da população, que eu também sou indignado. Né? O sistema nosso, ele tem que mudar a partir do processo eleitoral. É muito burocrático e demorado. Uma reforma administrativa. Olha, eu vi e acompanhei aí muitos historiadores que eu sou muito novo e acompanhei na história. Muita gente buscava pela democracia. E a democracia, infelizmente, ela tem o seu lado que é bom e tem o seu lado também que, infelizmente, é ruim.
Né? Então, o processo democrático, ele não pode ser um ditador, sentar na cadeira e falar, ó, faz isso, faz aquilo, fica algumas manda perguntas isso, manda aqui, viu, aquilo. vereador? Por que a Prefeitura de Anápolis deu tão feliz, tão bem, mesmo tempo que tem o prefeito de Goiânia? E o prefeito de Goiânia não está tão bem. Certo? Fica essa pergunta. Sabe por onde que veio essa pergunta? Criatividade. Prefeito de Anápolis Você não é criativo. pode comparar uma cidade Não, tamanho é de proporcional. Anápolis. O recurso é proporcional. Pois é, mas você não recurso pode, não faz esse tipo de comparação. Não, vereador, você não pode comparar uma cidade não de faz, Anápolis e não uma cidade faz de a Goiânia. comparação. Não Recurso pode é mesmo, proporcional. Goiânia é uma Então vamos mais cidade. longe. Não. Aparecida com Goiânia. Certo? Não faz comparação, porque a quantidade de recursos que a Anápolis recebe é diferente. A Goiânia recebe muito mais. Então, não faz essa comparação. Não, que se for falar valor Mas médio quantas por vezes ela é população... maior? Mas quantas vezes ela é mas maior? a relação é por população. Aí é per capita por população. Goiânia tem muito mais recursos disponíveis que tem Anápolis. Mas, por exemplo, a cidade de Goiânia o que eu quero dizer para o senhor... Nós enfrentamos o problema do trânsito. Anápolis não enfrenta o problema do trânsito, porque é uma cidade pequena. Então, o senhor não conhece Anápolis. Não, é uma cidade pequena. O senhor não conhece Anápolis. O senhor não anda de carro, nunca andou em Anápolis. Anápolis tem problemas sérios, tanto que foi resolvido. Lá já teve prefeito... Mas não é em relação ao problema lá já que nós teve temos em prefeito que Goiânia. mudou o sentido das ruas. Certo? Depois tem que voltar atrás. Mas isso aí, toda cidade do interior tem isso, tem essa dificuldade. Não é bem assim, não. Toda cidade do interior tem essa dificuldade. Agora, você não pode comparar uma cidade como Anápolis e uma cidade do tamanho de Goiânia. Isso é uma comparação sem lógica. Agora, se você falar, não, é uma cidade de Goiânia ou outra capital do país... Então não posso comparar Goiânia com Curitiba. Aí são capitais diferentes, e são sistemas diferentes. Né? Você tem que ver onde que... Você está se escondendo debaixo de uma sombra que não funciona, vereador. Não, eu não me escondo. Não. Para começar... Vamos assumir a responsabilidade e vamos tocar o barco. Vamos levantar da cadeira e trabalhar. Eu respeito o senhor, mas eu não me escondo. Certo. Olha, tanto que eu não trabalho, que hoje, domingo, às 22 horas, eu estive aqui para debater os problemas da nossa cidade. Então, isso é muito preocupante. Se eu não trabalhasse, eu podia estar lá na minha casa, com a minha família. Não estou dizendo de você, vereador. Não estou dizendo de você. Mas o senhor está me dizendo seu caso. Não. Estou dizendo que a Prefeitura de Goiânia hoje precisa de trabalho. Aí o senhor tem que falar da administração e não dos vereadores. Não é isso que eu falei, não. O senhor falou que o vereador não trabalha. Não falei nada disso. Isso não foi colocado aqui, não. Não foi colocado, não. Mas aí, o que o professor está colocando e que eu falei que, ano passado, estou vendo vocês dois, estou achando bom, que é movimentar tudo mais. Vocês, enquanto vereadores, têm que assumir a posição de fiscalizar e de legislar. E o que eu citei, que o professor está citando aqui, que é o plano... É justamente isso. Sim, vocês têm que aprovar, sim, o plano plurianual na época certa, o orçamento na época certa, lei de diretrizes orçamentárias na época certa, e falta esse aspecto. Eu falei aqui das administrações regionais que foi aprovado, o senhor não estava lá, mas a Câmara, enquanto casa, aprovou há 6 anos, está dormindo. Mas isso dormindo, só um minutinho, eu ouvi pacientemente o senhor. Está dormindo em berço esplêndido, ninguém e virou bula de remédio. Não. Você compra se for. Plano A é mais um papelinho que vai ficar na história. E o vereador, nada a população. E vocês, enquanto vereadores, não cobram do Executivo a colocação em prática de uma lei que vocês aprovaram por iniciativa do Executivo. Olha, essa crise do lixo aí, olha o absurdo. O trem vem arrastando desde o final do ano passado. Acho que está correto, os vereadores fizeram o convite para a direção da Comurg ir lá e se justificar do problema. O presidente da Comurg deu uma banana para os vereadores. Não foi, não disse que não podia, que ia ficar para outra vez, não mandou ninguém para representar, para discutir o assunto com vocês, e fica por isso mesmo. Essa é a dificuldade que nós vivemos. O senhor fez uma leitura muito clara. Mas vocês não têm força. Os vereadores têm muita força. Vocês não estão usando desse recurso. Você tem força até certo ponto. Agora, eu não vou lá pegar ele e levar ele lá na Câmara. Você tem que fazer isso. Eu não vou pegar o prefeito. Você tem que fazer isso, tem que administrar. Tira ele. Executar. Tira ele. Oi? Mas tira ele. O prefeito não vai lá. Mas o prefeito foi colocado democraticamente. É um processo democrático. O prefeito não vai à Câmara a cada 4 meses prestar contas, discutir com os senhores. Vai. Inclusive, tem situações que são constrangedoras, questionamentos que são duríssimos contra ele. Poxa, se o prefeito, que é a maior autoridade, ele é obrigado por força de lei, vai lá e vai debater com os senhores que são representantes da população, por que um auxiliar dele
não pode fazer o mesmo. Essa é a nossa dificuldade que nós vivemos. Os senhores fizeram uma reflexão muito grande, né, e muito bem colocada. Nós temos, até certo ponto, nós somos limitados. Nós não conseguimos administrar, porque aí nós passaríamos a ser o executivo, e nós somos o legislativo. O papel do legislativo é o fiscalizar e legislar. Né? Nós temos uma limitação. Nós não podemos chegar lá, prefeito, hoje o senhor não vai fazer isso aqui não, agora o senhor vai arrumar a saúde aqui. Vereador, e isso aí o senhor tá não errado. compreendeu, não é limitação, não. Vocês não estão fazendo papel de fiscalizador. No momento que vocês convocam uma autoridade do município, que é fiscalizado também pela Câmara, e ele não dá satisfação, não atende esse convite, o poder fiscalizador da Câmara está sendo desrespeitado. Está sendo desrespeitado, mas ele está sendo efetivado. Nós convocamos, não foi uma vez, foram 3 vezes. Nós falamos, não, nós vamos lá, recebe a gente lá na Comur. Não recebeu. A gente convocou, não foi. Não foi essa semana, não foi um né? convite, foi uma convocação, nós convocamos, não foi. Então, assim, infelizmente, o sistema nosso, ele nos deixa muito na mão. Falho, é difícil, não é fácil. Né? Mas eu faço um convite, professor Marcelo, mandar uma semana com o vereador e ver as dificuldades que nós vivemos. Agora mesmo, eu estava aqui antes de começar o programa, vocês testemunharam, pessoas ligando atrás de UTI no nosso município de Goiânia. Pessoas que ligam aí para colocar um filho numa creche. Agora há pouco, eu estava vindo para cá domingo, às 10 horas da noite, uma mãe com uma criança na UTI, e nós temos nos desdobrado. Assim, eu posso falar por mim, eu tenho me desdobrado em trabalhar, tenho feito valer o voto daquelas pessoas que acreditaram em mim, porque eu não tive estrutura financeira milionária para mim chegar ao poder, né, e chegar lá a ser um representante. Eu tive pé no chão, bater de casa em casa, olhar no olho do eleitor e pedir um voto. Acho que é louvável de esse responsabilidade. Esforço. É louvável o esforço do senhor, só que isso não precisaria existir. Não, mas isso não precisaria existir. precisaria. A pessoa ter que ligar para um vereador para pedir um UTI. Não era Seria necessidade. responsabilidade do poder público ter UTI para essa criança. Não era necessidade. Certo? É louvável, parabéns, mas essa é a realidade que nós temos que mudar no país. Vamos fazer um intervalo agora? Vamos dar um tempinho para a gente tomar mais uma aguinha, né? E voltamos também com a participação de vocês, né? Que estão aqui ligando para a gente, 3254-1078. E a gente volta já na sequência, então, para deixar aqui a voz do povo também sobre essa nossa discussão neste domingo. A gente vai e volta já já. De volta com Politeia neste domingo, muitas pessoas aqui participando conosco, né? Olha, o Benedito Luiz, do Jardim Botânico, está dizendo, e por acaso, será que o Júnior Friboi, que é empresário, vai saber lá governar um estado como Goiás? É uma pergunta. Já que é tão difícil, né, Luzema? Já que é tão difícil, né? Não é fácil, não. O vereador encontrou hoje aqui. Não é fácil. Antônio Luiz, lá do Jardim Nova Esperança, também participando conosco. Obrigada, viu, a todos vocês. Diz que Friboi, que acha que tem mais prestígio que o próprio Iris Rezende. O Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, está fazendo aqui um comentário, né, dizendo que o Iris foi traído pelo poder financeiro, meu Deus. A Maria do Carmo, do Noroeste, está dizendo, o Iris vai voltar porque eu só voto no PMDB se ele estiver aí na chapa. O Eduardo Carvalho, do Bueno, também com a queda do Paulo Garcia, o Marconi tende a crescer aqui dentro de Goiânia, a opinião dele. E também acaba sendo uma pergunta aqui para a bancada também. E o Wellington do setor São José está dizendo, Júnior Friboi não consegue ganhar aqui. Não, gente, acredito que ele só quer mesmo ampliar o nome e a empresa. Bom, muita gente aqui dando a opinião, viu, vereador, sobre Friboi, sobre o Iris, né, basicamente do partido do senhor. E alguns aqui perguntando, o Friboi vai dar conta de governar só porque ele é administrador? Olha, é uma questão que fica no ar, mas respondendo, meio que respondendo... O que também, você pensa? Eu penso que uma empresa que ele tem, que hoje é a maior do segmento dele no mundo, não chegou lá à toa, né? Teve um desprendimento. Agora, é claro que o campo administrativo e político são totalmente diferentes. O campo administrativo, político, público, você tem as amarrações, em função do processo democrático. Agora, o campo privado, administrativo privado, é totalmente diferente. Mas tem know-how para isso, né? A empresa é a maior do mundo, né? Tem experiência. Outro dia eu conversei muito pouco com o Júnior, umas 2, 3 vezes. Ele
eu tive a oportunidade de conversar com ele, e tudo o que ele falou, dos projetos que ele tem para Goiás, o porquê que ele quer ser governador, que ele tem uma visão de mundo, conhece o mundo inteiro, morou nos Estados Unidos, conhece como que funciona vários sistemas, e ele disse que quer trazer o que tiver melhor no mundo para Goiás. O projeto dele, o que ele conhece de melhor, ele quer trazer para Goiás. Então, assim, se vai ser ou não, aí não sabe, né? Mas tem uma tendência para isso. Uma tendência muito grande. O Ival Telô Luiz, só mais uma participação, professor. O Ival Telô Luiz, lá do Fim Social, está fazendo aqui uma manifestação a favor do senhor. Está falando que pensa que o vereador Misaí deveria ser o candidato aí do PMDB. Diz que nós precisamos de pessoas jovens, assim como Marconi era em 98. E aí, eu vou aproveitar. O Ival Telô Luiz, lá do Fim Social. Vou falar do Ival Telô. Obrigado pelo elogio aí, né? Do Fim Social deve estar acompanhando, deve ter acompanhado a nossa busca pelo mandato legislativo e deve estar acompanhando o nosso mandato aí também, principalmente naquela região, que eu moro vizinho, sou morador do Jardim Nova Esperança e ando ali na toda a região noroeste quase que diariamente, né? Quando as sessões permitem, ter andado ali, visitado muita gente. Eu vou aproveitar essa deixa aí, tá? Se hoje não tem Íris, não tem Friboi, onde estaria o PMDB? Nós temos muitos nomes bons. Nós temos aí, Wagner Guimarães, tem uma experiência, já foi deputado. Tem Mauro Miranda. Para enfrentar um pleito com o Marconi Perillo? Mas o processo é democrático. Aquele processo eleitoral que for apresentado e encantar a população vai ser o vitorioso. Está falando de capacidade de estar de lá aglutinar forças do PMDB. Apoio. Nós temos alguns deputados, tem o presidente do partido, Samuel, andou em todas as cidades do estado, aí eu acompanhei algumas 30 cidades, tem uma visão administrativa muito boa. O PMDB está bem de nomes, tem muitos nomes. Agora, os nomes que se concentram mais são o de Íris e do Júnior, né? Que estão, e o Júnior está a campo e o Íris tem o seu nome consolidado. Mas o PMDB tem bons nomes e qualquer nome que o PMDB colocasse aí teria grandes condições de disputar de igual para igual com qualquer outro candidato. Olha, o Anis Lamar, do setor oeste, está perguntando aqui para o senhor. O Friboi conseguiu o apoio dos deputados e dos vereadores, mas e o povo? Como é que fica? Ele se esqueceu de conquistar. Quem é Friboi? O senhor poderia explicar? Ele apareceu do nada. E aí, não tem apoio até agora? Olha, eu conheço o Júnior como um grande empresário que filiou-se ao PMDB um projeto político para o estado de Goiás, né? Um projeto que, igual eu disse agora há pouco antes, tem alguns projetos, um plano de governo para o nosso estado. Agora, eu não conheço ele há muito tempo, igual conheço de Íris Rezende, teria uma facilidade muito grande de falar de Íris, né, do que de Júnior. Não conheço há muito tempo, conheço há pouco tempo, não tenho uma aproximação muito grande dele. Então, não teria nem essa liberdade de falar uma coisa que talvez eu nem conheça. Eu vou fazer um relato aqui do que a gente pode relatar da experiência que a gente tem, né? Um relato que eu tenho de Friboi, tá? Porque eu já estive negociando com uma das empresas dele, com um do grupo dele, a JBS, em São Paulo. O que eu percebo de Júnior Friboi, como executivo, como empreendedor, é que ele aprendeu uma lição rápida na vida, que você não leva as coisas sozinho, certo? Você se arma de pessoas muito bem preparadas, pessoas de mercado, e coloca para dentro da sua organização e faz essa organização andar com essas pessoas. Se você vai na JBS, você percebe isso. Lá tem profissionais muito bem qualificados lá dentro. E ele paga muito bem por isso. Então, é que hoje nós temos o antigo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é hoje o presidente do Conselho da JBS. Ele valoriza isso. E o que ele está trazendo, o discurso que ele teve aqui, inclusive nessa banca, na banca, alguns meses atrás, foi isso. Que ele vai trazer para o governo pessoas muito competentes para administrar o Estado. Esse vai ser o discurso dele. Esse discurso de dizer quem é Friboi, Friboi vai dar conta de administrar órgão público e tal, isso aí, sabe, não vai colar, não. Jogar esse jogo aí não vai dar certo, não. Certo? Porque ele vai apresentar essa postura. E do Júnior também, eu tenho... Até isso eu estou relatando fazendo um relato aqui. Tive com ele poucas vezes, conversamos mais, aproximadamente umas 2, 3 vezes, mas pelo que eu percebi, né, a primeira impressão é que fica, não é? Eu percebi que é uma pessoa do bem. O Júnior é uma pessoa do bem. É uma pessoa bem intencionada,
é um grande empresário, uma pessoa que atende aquele... Você acha que ele é um grande... Mas atende aquele celular mais simples, aquele Nokia, aquele simplesinho, não tem muita coisa. Vai lá, pega na mão da cafezeira, da pessoa que está fazendo lá o lanche, que está limpando, não tem essa coisa, porque tem muita gente que tem assim, porque tem um staff econômico muito grande, olha por cima. O Júnior não, sempre se mostrou muito simples, né, enquanto essas coisas, muito humilde, tranquilo. As poucas vezes que eu tive com ele, eu percebi que o Júnior é uma pessoa do bem, é uma pessoa que não tem esse tipo de comportamento variado. Prefeito, o que o senhor pensa sobre essa posição dele? Ele falou aqui, nesse lugar onde o senhor está, de que vai fazer um governo mais técnico do que político. O PMDB, claro, vai querer cargos se ele for eleito. O que você pensa a respeito disso, né? De ele colocar mais pessoas técnicas, quer dizer, profissionais que entendam, né, da administração e não políticos nos cargos? A visão que eu tenho é que aquilo que for melhor para a gestão, aquilo que for melhor para a administração e para a população. A população, ela está cansada do sistema que nós vivemos, né? Ela tem dificuldades, muitas, às vezes, os políticos, principalmente do executivo, que são eleitos, não dão conta, vamos dizer assim, do recado, de atender aquelas demandas que a população espera, que são muitas, né, em várias das áreas. Então, aquilo que for melhor para a administração, eu não tenho uma certeza apenas que não tenha vaidade pessoal, né, ou a vaidade partidária. A eleição passa e começa-se a administração. Então, a partir do momento que está administrando, você não tem que preocupar com questões politiquice, com questões de grupo político, né? Tem que ser a questão administrativa, né? A população vota, não é para você ficar fazendo política os 4 anos, é para você administrar, e administrar bem. E é isso que a população e os eleitores esperam. Isaías, o senhor falou que o PMDB tem muitos nomes, tem bons nomes. Nós tivemos, desde o processo de redemocratização do país, 8 eleições. Dessas 8 eleições, Iris Rezende apareceu em candidato em 4 delas, Maguito Vilela em 3, e outra foi o finado Henrique Santilo, no momento em que não existia o Instituto da Reeleição, porque se tivesse reeleição, certamente o candidato seria Iris de novo. Por que o PMDB se prendeu tanto a Iris e Maguito, mesmo tendo tantos bons nomes como o senhor defendeu aqui? E com tantas derrotas também. É justamente por isso, Marcelo. Quando se faz uma pesquisa, aparece o nome de quem? Maguito, Iris, né? Então são aqueles nomes mais lembrados. Então, são aqueles nomes que o eleitor tem uma simpatia grande. Agora mesmo, o nome mais lembrado do PMDB e mais colocado é o de Iris, né? Então, isso aí é reflexo de vários e vários anos de trabalho dentro do partido, dentro do Estado. Então, assim, tem essa ligação, né? É a mesma coisa do PSDB, um exemplo aqui no... Mas o PMDB estimula internamente a discussão interna, debate, a colocação desses novos nomes, desses bons nomes que o senhor alega ter. Eles vão ser só lembrados se participar, né, do processo. Eu tenho até um testemunho para dar. Inclusive, o PMDB é um partido que tem se renovado e oxigenado. Por exemplo, a nossa executiva estadual hoje é formada de deputados novos. O PMDB tem deputados novos, que são aí, das últimas gerações aí do PMDB, são deputados que não eram deputados e conseguiram chegar ao mandato. Mas não é o que a Luzini fala, não são representados, são novos representantes de um poder antigo? Nós temos grandes líderes, né? Dentro do PMDB nós temos grandes lideranças. Não são filhos desses lideranças? São, naturalmente são. Por exemplo, eu sou vereador, tenho 23 anos e sou presidente do partido, do PMDB. Seu pai foi vereador. Né? Meu pai foi vereador. Então, assim, ela meio que tem uma reoxigenação muito grande, né? O nosso presidente do diretório estadual, o Samuel, que foi vereador, começou também sofrendo o que um vereador sofre, porque o político, até outro dia eu estava comentando com um amigo nosso que foi vereador, hoje está um cargo mais elevado. O político que é vereador, ele tem vamos dizer, uma aproximação muito grande. Ela é muito diferenciada, porque o vereador está próximo ali do eleitor todo dia, é muito bairrista, né? Então, ela vive na pele o que a população, o que o seu eleitor, o que o seu amigo, o que o seu vizinho, ele vive, o vereador vive. Já o deputado ou outros níveis, senador, governador, já
é mais, vamos dizer assim, que blindado, tem uma certa diferenciação de poderes. Então, o vereador ele tem uma proximidade muito grande com o eleitor, sofre muito. Acaba tendo um terceiro legado, né, que é legislar, fiscalizar e representar. Então, esse seria o terceiro. Acabou o nosso tempo, presidente. Nós vamos ter que dar tchau aqui agora, né? Vamos encerrar nossa conversa, mas espero que o senhor venha aqui outras vezes para estar para a gente discutir Goiânia, para discutirmos Goiás, né, para ouvirmos a população falando aqui também, ouvirmos a opinião, né, de especialistas, que o senhor venha e que ouça também, né, que leve algum aprendizado também para casa. E uma ótima noite para o senhor, né, o restante de noite, e a gente se encontra então na próxima. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite, Marcelo, professor Alberto. Falar das intenções também, eu esqueci de falar, né? Das intenções que o senhor tem em 2014. Isso, e agradecer a oportunidade que sempre a Rede Fonte TV de Comunicação tem nos dado, e sempre que for convidado, estou à disposição para vir. O senhor tem intenções em 2014? Olha, intenções políticas? Eu tenho recebido muitos pedidos para ser candidato a deputado estadual. Tenho um contato muito próximo com muitos eleitores, amigos, algumas cidades no interior, mas para mim ser candidato dependeria dessa resolução, dessa composição da nossa chapa majoritária. Se fosse candidato, estaria pronto, né? Ganhar ou não sei, mas que lutaria para ser bem votado. E política depende muito do momento, né? Você só... no casamento é até que a morte o separe, e na política é até que a convenção o separe. Então, depois da convenção não é, né? Boa. Mas agradecer, uma boa noite a todos, embora descansar, que amanhã nós estamos lá cedo na prefeitura para reivindicar algumas questões, alguns projetos para o nosso município. Obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos que nos assistem. Pois é, mas tem ainda que resolver aquela questão, né? De antes do programa, da UTI. Uma UTI hoje ainda para a gente resolver. Marcelo, muito obrigada também. Semana que vem de volta aqui com a gente no Polideia. De volta aqui e a partir das 8 horas da manhã. Exato. Com o Rádio Verdade na Aliança 1090. Exato. Professor Alberto, muito obrigada também por ter vindo. Obrigada pelas colocações. Semana que vem aqui, rente no batente. Obrigado, Luzeni. Boa noite, vereador Misaí. Foi um prazer conhecer uma liderança nova, assim, né, que está querendo se esforçar, querendo fazer alguma coisa de bem. Esse termo ficou forte, muito gravado, tá? Sucesso no seu empreendimento, nos seus projetos, tá? Obrigado. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Siga fazendo bem, tá bom? Que acho que é o que faz diferença em todo o ente público, tá? Marcelo, abração, tá? Amanhã estou sintonizado na 1090, no Rádio Verdade, a partir das 8 horas da manhã com o Marcelo, que tem uma galera excelente, tem uma turma ali fantástica mesmo. Um beijão para todos os ouvintes do Rádio Verdade na M1090, tá? E, Luzininho, um beijão, tá? Obrigadão, tá bom? Manda um beijo para a professora Arlete, ela te adora. Professora Arlete, nossa! Todas as vezes que eu vou lá na Rádio Aliança bater um papo com o Marcelo, o pessoal é muito querido, o pessoal muito amado lá, tá? Um beijão para todos, tá? E para você, compadre, comadre, um abraço bem gostoso, viu? Obrigado pelo esteja de prova. Foi tão rapidinho, foi? Foi jóia. E o meu pedido, né, é para que você possa comer uma torta essa semana, mas uma torta muito bem feita de banana com canela. Ai, que delícia. Tá? E com um cafezinho bem quentinho. Você vai ver que gostoso que é uma tortinha de banana. Banana tá em voga, tá em moda hoje. Então aproveita a torta de banana, certo? Com canela, certo? E um café bem quentinho mesmo. Você vai ver como se faz bem pra gente, tá bom? Beijão, uma boa semana. Ótima semana a todos. Obrigada por estar aqui conosco. Aquilo que a gente não falou aqui, né? Quem participou, a gente vai passar aqui para o vereador para que ele acompanhe, viu? A sua opinião e a sua pergunta também. E a gente volta semana que vem, domingo, Dia das Mães, ao vivo aqui, viu, Politéia? Fica aqui conosco na Fonte TV, que é uma programação aí, tem uma programação voltada para você e para sua família. Semana abençoada e a gente se encontra lá. Até.